Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos a mais uma videoaula falando sobre o livro do Apocalipse, onde nós estamos falando sobre os números e agora nós vamos falar sobre o número 6. 6 é o número do diabo, é também o número do homem. Uma vez que o homem pecou ao ouvir a palavra do diabo e dessa forma ele se uniu ao diabo. Antes do amanhecer, as trevas parecem ficar mais profundas. Da mesma forma, o número 6, antes do número completo 7, é também o pior. 6 é um número que pode ser dividido, é, portanto, um número fraco. O homem, assim como o diabo, é sempre fraco. Aquele número é menor que o número 7. Consequentemente, o homem e o diabo jamais podem vencer a Deus. Possam as pessoas sempre perceber que seu número é 6. O homem foi criado no sexto dia. Em Gênesis 1. Os homens deveriam trabalhar 6 dias por semana. Êxodo 23:12. Um hebreu serve como escravo por apenas 6 anos. Deuteronômio capítulo 15, verso 12. A terra de Canaã deve ser cultivada sucessivamente por 6 anos. Levítico 25:3. A história humana tem cerca de 6.000 anos. Moisés esperou na montanha por 6 dias antes que Deus aparecesse a ele. Êxodo capítulo 24, verso 15 e 18. Para subir ao trono, Salomão subia 6 degraus. 1 Reis capítulo 10, 19. As horas do dia podem ser divididas por 6. Atalia usurpou o trono por 6 anos. 2 Reis capítulo 11, verso 3. Em Gênesis capítulo 4, verso 16 e 24, nós lemos que os descendentes de Caim são registrados até a sexta geração. A sexta carta à igreja menciona a hora do julgamento sobre toda a terra. O sexto selo revela a ira do Cordeiro sobre a humanidade. Capítulo 6, verso 12. A sexta trombeta prediz a matança de 1/3 da população mundial. Capítulo 9, verso 13. A sexta taça prepara o caminho para os reis do mundo, sobre instigação de espíritos imundos para a guerra contra Cristo. É interessante, né? Vocês veem que a sexta trombeta prediz a matança de 1/3 da população mundial. Vocês veem o coronavírus como matou pessoas, né? Muita gente morreu mesmo. É a sexta trombeta. E sob instigação, né, de espíritos imundos, isso a gente está se referindo à sexta taça, para a guerra contra Cristo, 16:12, capítulo 16, verso 12. O nome humano do verbo feito carne é Jesus, que no grego original é composto de 6 letras. 6 vezes Jesus foi atacado por um homem possesso por demônio. Como o homem natural está sempre pronto para atacar nosso Santíssimo Senhor, quando o homem debaixo da mão de Satanás se opõe a Deus, seu número frequentemente está conectado ao 6. Golias é o primeiro exemplo mencionado. Sua altura era de 6 cúbitos e 1 palmo, e a ponta de sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Você vai ver em 1 Samuel capítulo 4, verso 7. A imagem de ouro de Nabucodonosor é o segundo exemplo. Sua altura era de 60 cúbitos e sua amplitude de 6 cúbitos. Ele vai ver em Daniel capítulo 3, verso de 1 a 3. O futuro anticristo é o terceiro exemplo. Seu número será 666. Um pensamento confortante deve ser mencionado aqui. Não importa o que o homem ou o diabo façam, seu número é apenas 6, enquanto que o número de Deus é 7. Consequentemente, nem homens nem diabos podem se comparar a Deus. Agora vamos falar sobre o número 7. 7 é o número da perfeição. É formado pela adição 3 mais 4, né? 4 representa o homem e 3 representa Deus. E assim tipifica a união de Deus com o homem. É, portanto, um número perfeito. Note, porém, que 7 é também um número de perfeição temporária. 12 é o número da perfeição permanente. Esse número frequentemente faz alusão à proximidade de Deus e o homem.
a união da criatura ao Criador. Há numerosos exemplos do 7 como um símbolo da perfeição. O primeiro 7 aparece no sábado de Deus, um santo dia no qual Deus descansou. Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 3. Um descanso perfeito. Enoque é o 7º depois de Adão. Judas 14, é onde você vai ler. Um homem perfeito. Depois de Noé haver entrado na arca, Deus deu 7 dias de graça. Gênesis capítulo 7, verso 4. Uma espera perfeita. Jacó serviu Labão por Raquel durante 7 anos. Gênesis capítulo 29, verso 20. Um serviço perfeito. O Egito teve 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Gênesis 41. Perfeita graça e punição. O candeeiro de ouro no lugar santo tinha 7 braços. Êxodo capítulo 25, verso 37. Uma associação perfeita. Arão e seus filhos deveriam usar as vestes santas por 7 dias. Capítulo 29, verso 29 e 35. Perfeita santidade. Se alguém pecasse, o sacerdote deveria mergulhar seu dedo no sangue e aspergir o sangue 7 vezes na presença do Senhor diante do véu do santuário por aquela pessoa. Levíticos capítulo 4, verso 6. Uma purificação perfeita. Arão e seus filhos deveriam habitar no tabernáculo por 7 dias. Capítulo 8, verso 35. Uma habitação perfeita. O sangue do dia da expiação deveria ser aspergido 7 vezes diante do propiciário. Levíticos capítulo 16, verso 14. Uma redenção perfeita. Durante a festa dos pães asmos, uma oferta preparada pelo fogo deveria ser oferecida por 7 dias. Levíticos capítulo 23, verso 8. Uma consagração perfeita. A festa dos tabernáculos era mantida por 7 dias. Levítico capítulo 23, 42. Glória perfeita. No 7º ano, a terra não deveria ser semeada. Levítico 25, verso 4. Um descanso perfeito. Na luta contra Jericó, antes da queda da cidade, 7 sacerdotes sopravam 7 trombetas enquanto o povo de Israel marchava ao redor da cidade por 7 dias. Josué 6. Perfeita obediência e perfeita vitória. Salomão construiu o templo em 7 anos e manteve a festa da dedicação por 7 dias. 1 Reis, capítulo 6, verso 38, capítulo 8, versos 65 e 66. Uma obra perfeita e um louvor perfeito. Naamã banhou-se no rio Jordão 7 vezes. 2 Reis, capítulo 5, verso 14. Confiança perfeita. Jó teve 7 filhos. Jó capítulo 1, verso 2. Uma bênção perfeita. Os amigos de Jó sentaram-se no chão e se lamentaram silenciosamente por Jó durante 7 dias e 7 noites. Jó, capítulo 2, verso 13. Tristeza perfeita. Depois, eles ofereceram 7 bezerros, 7 carneiros, como oferta queimada. Jó, capítulo 42, verso 8. Um arrependimento perfeito. O Senhor Jesus falou 7 palavras na cruz, expressões da graça perfeita. 7 diáconos serviram as mesas. Atos capítulo 6, verso 3, perfeito labor. O Velho Testamento usa as 7 festas dos filhos de Israel para tipificar a maneira temporária como Deus tratará com o mundo. O Novo Testamento usa 7 parábolas para revelar as condições dos mistérios do reino de Deus. Mateus capítulo 13. O livro do Apocalipse registra 7 cartas para predizer as condições da igreja em vários períodos. Todos esses, entretanto, são passageiros e podem em breve desaparecer. No livro de Apocalipse, nós podemos perceber muitos 7. Um irmão observou que o Apocalipse é o livro dos 7. Tem 7 visões, 7 palavras de louvor ao Senhor Deus e ao Cordeiro, 7 espíritos diante do trono de Deus, 7 candeeiros de ouro, 7 lâmpadas de fogo. O Cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos. 7 anjos sopram 7 trombetas. 7 trovões, 7 cabeças da besta, 7 taças das 7 pragas de Deus e 7 montanhas, representando 7 reis. Todos esses 7 juntos são usados no livro 56 vezes. Uma vez que esse livro dá o desfecho de como Deus irá tratar os homens na era final, esse número significa a perfeição dispensacional, que é uma perfeição temporária.
Então, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o número 8. Fiquem com Jesus, Deus abençoa. Até a próxima videoaula.